Olá, um trabalho desenvolvido pelo MEC Biomas mostra o resultado de uma análise de mais de 20 anos de imagens de satélite, avaliando a redução de 15% da superfície de água do Brasil. Esse resultado preocupa a área ambiental e, para isso, nós vamos ouvir hoje o professor João Luiz Lane, que é professor da Universidade Federal de Viçosa e doutor e pós-doutor na área ambiental. Doutor Lane, obrigado por nos receber e gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre esse resultado e também fazer uma analogia com uma das áreas úmidas mais importantes que nós tínhamos aqui no estado do Espírito Santo, que é o delta do Rio Doce. Amiel, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês e debatendo esse assunto. Olha, tudo ocorre daquilo que nós chamamos o uso incorreto dos nossos recursos naturais. Há uma liberdade muito grande de agir, especialmente na questão de drenagem. Então, as áreas úmidas, elas são melhores. Elas normalmente vão produzir um braquiária melhor. E com isso, o que ocorre? Há a drenagem. E com essa drenagem, essa água rapidamente vai embora. Nós vamos precisar reverter todo esse quadro. E o que nós percebemos? Que não é só em termos de quantidade, também em termos de qualidade. E nós devemos, com esse uso indevido, acentuar grandemente as enchentes, com prejuízos catastróficos. Eu penso que a área pode ser até maior em determinados ambientes, porque onde você tem grandes áreas, que é o caso do Delta do Espírito Santo, olha quanto de área no Delta do Espírito Santo foi drenado. Nós temos ali uma área fantástica, mas a pecuarização entrou, drenou, inclusive gerando desertos químicos, né? Que é o caso ali dos solos geomórficos. Muito interessante. Você está se referindo à área do delta do Rio Doce, aqui no estado do Espírito Santo, inclusive que vocês estiveram, né, junto com o pessoal da Embrapa, né, fazendo um estudo aqui há coisa de 20 anos atrás, né, Nani? Sim, e eu gostaria de chamar a atenção que é a única área grande, extensa em todo o sudeste brasileiro. Nós temos ali um micro Everglades e que nós perdemos completamente, um potencial turístico extraordinário e por uma falta de conhecimento e de planejamento, hoje reduziu drasticamente algumas lagoas, perdendo um potencial maravilhoso. O delta ali com a reserva florestal, o Rio Doce, a questão das tartarugas, né, a questão do cacau, aquilo tem um potencial maravilhoso, mas drenou-se tudo sem um planejamento adequado. Com o objetivo de criar novas áreas de pastagem, né, para a pecuária, e antigamente também se pensava em fazer plantios de arroz. E eu acho que seria interessante que você colocasse o problema dos solos geomórficos, né, nessa região, né, ricos em enxofre, que também são muito sensíveis à variação de nível de água, né, com a drenagem. Sim, sim, sim. É porque aquela área ela teve influência no passado e atualmente ainda do mar, né? E o mar tem enxofre. E quando você drena essa área, o que acontece com o enxofre? Ele está na forma reduzida de pirita, sulfeto de ferro. Quando você tira a água, entra o oxigênio. Aí forma o quê? Ácido sulfúrico, que mata tudo. Então, era uma coisa que deveria ser completamente proibido fazer qualquer tipo de drenagem, porque não somente vai prejudicar o meio ambiente, como também impede a utilização da área. Não há como utilizar. É algo irracional. Depois, quando aquilo esvaziava, ficava exposto também a constante queimadas. Por causa da turfa, né? Da matéria orgânica, você drena e aquilo começa um processo de combustão. É uma falta de conhecimento e de falta de sensibilidade ambiental muito grande.
E eu gostaria de olhar o outro lado. Essa área é o nosso Everglades do Sudeste. Ela tem um potencial turístico extraordinário, porque reúne um conjunto ambiental maravilhoso de floresta, de cacau, de delta de Rio Doce, de praias, né? É um potencial, quer dizer, às vezes nós não estamos enxergando essa ganância nossa, faz com que você destrua a galinha de ovos de ouro. É verdade. Eu estive, inclusive, visitando em reunião com o Corpo de Engenheiros da Armada Americana, isso em 1995, até para conhecer como foi feito o projeto de drenagem de comportas lá dos Everglades, né? Everglades. É um projeto muito interessante, que, na realidade, se pretendia fazer alguma coisa semelhante, mas na época que o DNOS, né, DENOX, né, Departamento de Obras contra a Seca, né, parece até um contrassenso, iniciou esse projeto como uma forma de ampliar a produção de arroz e da pecuária aqui nessa região, né? Perdendo uma grande quantidade de fauna, principalmente aves, né? Que desapareceram, né? A grande quantidade, jacarés, outros animais que são comuns, como você bem colocou, no Pantanal mato-grossense. É um ambiente típico, ambiente único, né, com uma biodiversidade muito grande e específica. E ali ocorreu uma coisa muito interessante. Fizeram um projeto de engenharia. É isso que nós precisamos hoje rever. Não um projeto ambiental. Eu acho que o ambiental tem que estar na frente, a engenharia tem que estar atrás. E ali foi retirar água e não se percebeu as consequências da retirada dessa água. Então, você tem belos projetos de engenharia, mas não ambientais, e nós precisamos reverter isso. Precisamos colocar o ambiental, as propostas de uso dos recursos naturais, de uma forma mais inteligente, porque senão degrada e amanhã nem condição de recuperar não tem no nosso período de vida. Uma turfa leva 1000 anos para se formar novamente. Um dos biomas que mais sofreu foi o Pantanal mato-grossense, né? Que teve a maior redução de áreas úmidas, até pela topografia, né? Eu diria assim, né? E por aquilo que a gente fala, a água impede, né, que o gado vá pastejar. Então, o que acontece? Começa a drenar, entendeu? Para que o braquiária penetre. Esse é o comportamento. E já se tinha uma cultura da época já anterior a essa grande invasão do Pantanal, com o gado pantaneiro, né? Um gado praticamente Típico, né? adaptado às condições do Pantanal e É. que migrava, né? Quando havia as cheias e sem haver essa intervenção aí de redução das áreas inundadas. E a gente tem que entender, Almir, é interessante, quando você olha para essas pequenas várzeas de pequenas propriedades, você vê que ali o braquiária tá verde em relação aos morros. A água traz vida, porque a água traz um processo de redução. Tem um processo químico muito interessante que o ferro ele adsorve o fósforo, ok? Mas quando bate na água, esse processo, esse ferro, ele é reduzido e libera o fósforo. Por isso você vai ver uma explosão de vida. Então, o que acontece nesses ambientes? Você tem aquele barro branco, drena, aquilo vira uma pedra e perde-se esse processo de redução, porque o fósforo é vida. Um dos ambientes mais produtivos do mundo é o mangue, porque a natureza leva argila, essa argila, desculpe aqui dizer, oxidada, né? Com esse ferro vermelho ou amarelo, quando bate lá ele fica cinza, e ao ficar cinza ele libera o fósforo. Aí junto com cálcio e magnésio você tem uma explosão de vida. Agora, quando você drena, você reverte todo esse processo. Nós temos que entender isso.
é a questão da educação, né? A educação ambiental, as pessoas entenderem melhor, fazerem uma leitura melhor do meio ambiente, né? Sim, e a educação ambiental, eu sou um dos críticos dela no sentido seguinte, que ela deveria ser localizada. Lembra do nosso projeto? Sem dúvidas. E era estudar o Espírito Santo, ela levar para as escolas o ambiente. Às vezes eu fico observando, é Marte, é Lua, é Amazônia, é Pantanal, você não conhece o seu quintal, você É não verdade. conhece o nosso Everglades Capixaba, você não conhece o Rio Santa Maria. Nós precisamos conhecer o nosso ambiente. Como é que... Porque tem que partir do micro para o macro, e não do macro para o micro. Certa vez a gente até discutiu a questão da legislação ambiental, que ela deveria ser adaptada às condições ambientais de cada região, né? Quer dizer, a geomorfologia, e uma questão que vocês sempre ressaltaram, você e sua equipe de trabalho, o NEPUT, a paisagem, né? Você saber interpretar a paisagem com os fatores ambientais que ali estão, e a partir daí se estabelecer as regras ambientais, né? Sim, aquilo que você sintetiza, né? E o pessoal determinou, mas ficou no papel. A bacia hidrográfica, comunidade e planejamento. Porque você entenderia desde a nascente até a foz dele. Aonde pode plantar, onde é que não pode plantar, onde é que coloca a estrada, onde é que coloca a casa. Aí você faria o planejamento dessas microbacias que integram nas mesas, as mesas integram nas macros. Eu volto a dizer, se a água vai mal, o sistema vai mal. E nós estamos numa situação, quer em quantidade, quer em qualidade, horrível. Sinal que o sistema atual está errado. E qual o caminho, eu diria assim, se é que existe um caminho assim que a gente possa trilhar? No processo de alfabetização, você vai construindo uma nova geração. E Você uma diz isso. geração consciente. Nós temos um potencial de produzir madeira extraordinário. Aí você tem a mata em termos de uma reserva florestal, ou você tem um pasto degradado. Não se chegou no meio termo. Lânia, agradeço mais uma vez a sua importante participação. Eu agradeço a você com o seu todo empenho, no sentido de trazer esses debates para que a sociedade possa refletir de uma forma melhor.